Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast da Mulher Advogada, denominado Direito Delas. Eu sou Herta Souza, presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada, e hoje nós vamos falar sobre um tema que merece nossa especial atenção: sensibilidade e compromisso. A mulher com deficiência e a dupla vulnerabilidade que enfrenta em nossa sociedade. A pauta de hoje convida a refletir sobre a inclusão, sobre direitos, acessibilidade e, sobretudo, sobre o olhar jurídico e humano que precisamos ter para caminharmos juntos na defesa da mulher com deficiência. Para essa conversa especial de hoje aqui, eu recebo duas mulheres inspiradoras. Primeiramente, eu gostaria de fazer um cumprimento muito especial aqui à minha querida amiga Jéssica, que é advogada e também é membro da nossa diretoria, nossa secretária da Comissão Estadual da Mulher Advogada e também presidente da Comissão da Mulher Advogada lá de Criciúma. Seja muito bem-vinda a mais esse trabalho em conjunto aqui. Muito obrigada. Fazer um cumprimento também muito especial à minha querida amiga Catiúcia, que eu conheço já há um tempinho, né? E que é advogada, é mulher com deficiência e é uma referência em termos de inclusão e acessibilidade, que vai compartilhar conosco a sua vivência e a sua visão profissional sobre esse importante tema. E nada melhor para começar o tema fazendo a autodescrição, que é algo que se traduz efetivamente em inclusão. Eu estou vestindo uma camisa branca, uma calça jeans, uma sandália branca. Estou sentada numa cadeira em uma bancada, num espaço de gravação de podcast. Estou com o cabelo amarrado, usando brincos pérola e um batom rosa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Herta, Jéssica, é um prazer estar aqui com vocês. E antes da gente começar a falar sobre inclusão, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa com deficiência, estou sentada na minha cadeira de rodas, vestindo uma saia preta, uma camisa branca com vermelho embaixo de um terninho preto, com um bottom da Mulher Advogada de Santa Catarina, cabelos soltos pretos, lisos, usando um batom rosa escuro e um rímel verde para destacar os meus olhos castanhos, que está chamando bastante atenção aqui no estúdio. Usando um sapato preto e aqui no estúdio do ADVcast para a gente fazer esse podcast, falar sobre inclusão e mulheres com deficiência, advogados com deficiência. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar aqui novamente, ladeada da minha eterna presidente Herta e da minha querida amiga Catiúcia. Eu sou a Jéssica, eu sou uma pessoa morena, o meu cabelo tem tom castanho com as pontas em vermelho, eu estou vestindo uma calça verde bandeira, uma regata verde bandeira e estou usando um terninho preto por cima. Visto também um relógio, um colar muito bonito. E tô com o cabelo meio preso, tenho olhos castanhos e, para falar do batom que as minhas colegas também estão usando, eu tô só com um gloss bem natural. Muito bom, então vamos adentrar o tema especificamente. Eu gostaria de começar com você, doutora Catiúcia. E eu faço uma pergunta inicial no seguinte sentido. Doutora, gostaria de saber, né, para nós começarmos aqui a nossa fala, quando a gente fala em dupla vulnerabilidade, do que estamos realmente falando? É um assunto delicado, como é que eu posso dizer, além de delicado, sensível. Eu, Catiúcia, tenho 47 anos, sofri um acidente de carro aos 14 anos e desde então eu estou na cadeira de rodas. Então, eu vivi os dois lados. Eu sei como é ser uma pessoa sem deficiência e eu sei como é ser uma pessoa com deficiência nesses meus 33 anos de luta e de desafios que eu venho vivenciando a cada ano. Eles não param, eles nunca acabam, mas as dificuldades, elas são melhoradas com o tempo, conforme a gente vai tendo vez e voz e poder falar sobre isso, poder debater sobre o assunto, poder bater na porta dos responsáveis e dizer,
Tem gente aqui que precisa de uma ajuda, tem gente que precisa de uma rampa, tem gente que precisa de um elevador. E eu acredito que nessa dupla vulnerabilidade a gente acaba fazendo que todo mundo seja de alguma maneira igual em todos os sentidos, porque onde vai a Herta, onde vai a Jéssica, a Catiúcia também tem que ir, ou o Joãozinho ou a Maria que tem algum outro problema, o local tem que ser ideal e acessível para todo mundo, né? Eu acho que é muito importante isso. Isso é falar de inclusão efetiva, né? Isso é o que a gente precisa falar cada vez mais para conscientizar daquilo que é extremamente necessário e urgente, por assim dizer. E nessa pegada dessa necessidade, eu faço um questionamento aqui à doutora Jéssica, sabendo de todas essas necessidades, e aqui nós estamos na casa da advocacia, na casa da democracia, eu faço o seguinte questionamento. Qual o papel da nossa instituição e da advocacia para garantir, então, vamos dizer assim, a voz dessas pessoas para que sejam ouvidas em relação aos seus direitos, em relação àquilo que se busca como aplicação efetiva da lei, daquilo que lhe é peculiar. Eu acho que, como bem pontuou a Catiúcia, a gente tem que cobrar dos responsáveis aquilo que é direito, porque se já está no papel, de fato tem que ser praticado. E eu acho que colocar em prática, pensar em executar aquilo que simplesmente não facilitaria a vida de quem tem uma deficiência ou, enfim, falando de política de gênero, no caso da mulher, não é facilitar a vida, é colocar em prática o mínimo básico necessário, porque se está em letra de lei, é porque necessário foi desde o princípio. Então, vamos pensar aqui na nossa instituição enquanto facilitadora da aplicação de fato dos direitos, porque nós somos garantidores dessa aplicação enquanto advogados. Eu acho que é primordial o nosso papel colocar em prática esta execução, porque se já está em letra de lei, se já está pautado, escrito, é porque de fato é extremamente necessário. Então, vamos unir teoria e prática, né? E nada melhor, como a Catiúcia bem pontuou, cobrar os responsáveis. E aí a gente não fala só em políticas públicas, a gente fala o setor privado também. Porque a acessibilidade nada mais é do que garantir o mínimo básico necessário existencial, né? Para todos, né? Para todos, exatamente. Para todos, e todas, exatamente. E aí a gente pensando nessa ideia de pôr em prática realmente aquilo que é devido, aquilo que é de lei, eu faço uma pergunta para ti que tem aí uma vivência na advocacia, é jovem advogada, muito orgulho, tenho muito orgulho de estar com você aqui, saiba disso, te acompanho desde lá, né, da época de estágio, da época que você iniciou a fazer o exame de ordem, e está aqui, é um orgulho muito grande. Desafios vencidos. Eu faço para você, então, a seguinte pergunta. Você poderia compartilhar com os nossos telespectadores um pouco da sua trajetória na advocacia e nesse tempo que você está advogando, quais os desafios você encontrou como mulher com deficiência, né, nesses espaços ainda tão excludentes? Pode trazer um pouquinho dessa vivência para nós? Já me deu um outro insight aqui que eu me lembrei. O meu principal desafio foi fazer a prova da ordem, né? Que o local de acessibilidade da prova não era acessível. Foi uma briga que eu tive que fazer, tanto que eu acabei optando pela OAB de São José, porque o Dr. Pedro e a comissão da pessoa com deficiência da OAB de São José, que me abraçaram e juntos me deram a mão. O Pedro ligou para o Rafael, que era lá não lembro qual era o cargo dele, em 2023. Ele ligou pro Rafael Horn. Presidente? Isso, ele era presidente na época. Que ano que foi isso? 2023. Não, 2023 não. 2023. Ele estava lá na OAB, conselheiro de alguma coisa, não lembro. Conselheiro Federal. Isso. Aí ele ligou pro Rafael para verificar uma denúncia que eu tinha feito sobre a falta de acessibilidade da prova com a FGV, UFSC e OAB, porque o banheiro que eles me colocaram lá era, tipo... inacessível. Não quero nem detalhar. E foi uma briga, foi uma luta, fizemos um ofício, fizemos todo um trâmite interno pela OAB de São José, junto com a OAB de Santa Catarina, e mudaram completamente, desde que a gente fez aquele protocolo,
a prova que eu consegui passar, que eu tive tranquilidade para fazer, que eu pude ir no banheiro com calma, que eu tive toda a acessibilidade, que eu estava tranquila, que eu estava bem acolhida. Foi numa sala grande, numa sala acessível, com um banheiro amplo, com um banheiro limpo, que eu pudesse realizar a prova com dignidade, digamos assim, porque foi o mínimo que eles puderam, que a FGV pôde proporcionar. Ou seja, já começou ali o transtorno. Mas graças a Deus eu consegui superar isso aí. E conseguimos, muito antes, que eu tinha comentado, aqui o elevador da seccional foi uma vitória gigante para a gente conseguir ter a acessibilidade plena aqui, os banheiros super adaptados, super modernos, super reformados de acordo com as normas. E também na OAB de São José, a subseção, a gente conseguiu fazer uma reforma e colocar o elevador, fazer uma subseção mais ampla, mais acessível, assim, ficou maravilhoso, assim. Eu acredito que o olhar das pessoas, a partir do momento que convivem com uma pessoa com deficiência, ele acaba mudando, acaba alterando a visão, assim, pensando no todo. Como é que um advogado com deficiência vai conseguir acessar a subseção de Biguaçu? Eu sei que não tem acessibilidade. Tem uma colega que é de Tijucas, Tijucas não tem acessibilidade. Assim, são pequenos pontos que a gente precisa ir alertando e melhorando a cada convivência, eu como membro da diretoria da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui da OAB de Santa Catarina, a gente busca fazer essa fiscalização para ver se as subseções estão respeitando. É um trabalho de formiguinha, a gente sabe, mas quanto mais a gente fizer a fiscalização, a gente conseguir repassar essa mensagem para todo mundo, eu acredito que o que era antes e o que é hoje é só comemoração, só vitória. Muito legal isso que está se falando, porque tem uma ideia de quando se fazia eventos, e eu estou falando aí de um bom tempo de casa, né? Por exemplo, assim, mas qual a necessidade de ter por exemplo, um tradutor de Libras? Qual a necessidade de ter alguém que faça algum tipo de interlocução para alguém que esteja com alguma deficiência? Ah, mas não vai ter nenhum cadeirante? Ah, mas não vai ter... Gente, não é isso. Não é isso. Não importa. Não importa se vai ter se não vai ter. Questão para celíaco, um exemplo, acho que é bem legal, a gente esses tempos estava falando sobre isso. Ah, mas aí um cofre gigante e vai ter uma pessoa que tem essa necessidade. Mas, gente, e se essa pessoa com necessidade for e não for atendida? Como que ela se sente? Será que tu consegue entender que a necessidade é em relação a um todo? E que para a gente realmente falar dentro da instituição e fora também, porque a gente está falando de um todo, né? De inclusão, que é muito bonito falar, né, Catiúcia, né, Jéssica? Falar de inclusão. A palavra é bonita, mas na prática, como isso funciona? Isso realmente é efetivo? E a gente só pode falar de efetividade quando a gente traz o exemplo de casa, quando a gente traz as nossas vivências aqui, as nossas experiências daquilo que a gente melhorou. Uma coisa que eu sempre falo que é muito legal é a questão da autodescrição. As pessoas não têm esse hábito. Então, às vezes tu tá num evento e alguém para e fala, olha, sou morena, tô com o cabelo amarrado, com uma camisa branca, enfim, faz a autodescrição. E aquela pessoa que está lá em casa no YouTube ou em algum lugar escutando ali, ela se sente tão pertencente, ela se sente dentro. E isso faz toda a diferença. Então, conscientizar para todas essas necessidades, a gente tem muito a aprender ainda, é verdade. A gente tem muito a aprender. Mais um passinho de cada vez para a gente chegar lá. E falando nessas necessidades, e falando na importância dessa conscientização, eu pergunto aqui para a doutora Jéssica sobre essa questão. Como garantir esses espaços de fala e ações reais e efetivas com as pessoas com deficiência? Eu acho importante mencionar que, assim, a gente sempre lembra dessa inclusão em datas simbólicas ou datas festivas, né? Então, a Herta deu o exemplo de, vamos fazer um cofre para unir as mulheres advogadas, lembramos que tem uma celíaca. Eu não acho importante que a gente traga essa pauta só nesses momentos. Eu acho que a fala, a lembrança, vamos possibilitar que a nossa amiga Catiúcia esteja aqui, vamos possibilitar que nossa amiga celíaca esteja aqui. Não tem que ser pauta, tem que ser natural. E a naturalidade dessa situação não é fazer um favor, né? A acessibilidade não é fazer um favor, ela é um direito e ela tem que vir com naturalidade. Eu acho que a gente só tornaria isso, de fato, algo comum
algo acessível a todos, independente de datas festivas ou simbólicas, quando a gente fala muito. Quando a gente traz isso sempre na frente da nossa mente. Então, vou fazer um evento. Se isso aqui está na frente, eu não consigo desviar. Eu não consigo olhar para o lado e, vou colocar isso aqui de lado, vou tratar isso aqui. Não. Se nós falamos sempre, acho que a gente consegue trazer isso com uma naturalidade e executar sem que seja algo diferente. Sem que seja algo que a gente precise pensar muito para fazer. Então, eu acho que é isso, é a lembrança. É sempre estar falando sobre isso, sempre dar pauta para isso, para que a gente consiga sempre ter isso em mente. Para tornar natural, né? E não exceção, né? É aquele incluir com empatia, né? Pensar em todo mundo, né? Não pensar não só na cadeirante, pensar na pessoa que não escuta, a pessoa que não vê, a pessoa que não pode comer, a pessoa que tem baixa estatura, assim, são muitos tipos de pessoa com transtorno do espectro autista, pessoa com TDAH, a gente tem vários tipos de pessoas com deficiência, que cada uma precisa de uma atenção específica, mas nem mesmo assim não precisa estar presente ou pode estar presente tendo a sua situação adaptada àquele momento, né? E tudo isso envolve, claro, como foi falado anteriormente dentro da instituição nossa OAB, mas em todas as esferas, né, do poder público principalmente, porque não raro uma escola ela não está adequada a atender um cadeirante. E aí eu sei que falta muita fiscalização. Isso é real, isso é o nosso dia a dia, falta muita fiscalização. E aí às vezes as pessoas falam, mas é porque já tem legislação, mas se está sendo criada mais é porque não está sendo cumprida, se está sendo buscado, ou se está sendo de alguma forma multado, ou se está sendo fiscalizado pelo Ministério Público, é porque realmente não está sendo cumprido. E é a regra, né? As pessoas no Brasil têm muito costume de fazer do jeito delas, é do jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro não necessariamente é o mais correto. Ao contrário, o jeitinho já dá a ideia de que é errado, Sim. que não quer seguir a legislação. Vou construir um prédio. Mas você já foi na prefeitura, você já teve autorização e para tudo mais. Então, fez errado, vai fazer novamente, porque vai ter que se adequar. Então, paga mal, paga 2 vezes, mas vai aprender. E dentro da instituição, eu trago aqui, doutora Catiúcia, agora falando sobre na parte da dimensão jurídica, sobre tudo que a gente está falando aqui. Quais são os principais avanços legais e desafios que ainda persistem na efetivação dos direitos das mulheres com deficiência, na tua visão? Olha, eu acredito muito que nada é por acaso. Olhando lá para trás, como era o judiciário todo presencial, todo papel, todo sem informatização. Hoje a gente vive na era da tecnologia cada vez mais ativa. E a gente tem muita facilidade de acesso, de poder ter a acessibilidade mais tranquila. No caso de, preciso fazer uma audiência. Não, a audiência vai ser online. Eu vou estar em casa, eu vou estar no escritório, eu vou estar em algum lugar. Eu acho que esses desafios no direito e no meio jurídico, eles estão menos existentes justamente porque a gente teve toda essa transformação digital dentro do judiciário, toda essa tecnologia envolvida, facilitou muito a vida das mulheres com deficiência, das advogadas com deficiência. Eu acredito que seja um avanço muito importante que acabou ajudando na inclusão de mais advogados com deficiência. Eu vejo... Teve logo depois que eu peguei a minha OAB, tinha uma outra colega que tem a deficiência auditiva. E ela também trabalhando de casa, assim, mais tranquila, porque não precisa ir no fórum protocolar, não precisa ir até o tribunal fazer a sua sustentação, porque a gente consegue fazer de casa. Se você precisa de um profissional de Libras, você solicita. O judiciário está mais acolhedor, mais acessível. Eu acredito que teve uma transformação muito grande em virtude dessa tecnologia, da inteligência artificial, tudo que a gente tem hoje em dia para poder somar para que todo mundo possa trabalhar junto. Eu acho muito importante. Necessário e urgente. Acho que 2 palavrinhas que eu gosto muito de falar quando o tema é acessibilidade, quando o tema é inclusão. E nessa pegada, essa verdadeira inclusão, a gente pensa que
ela modifica mesmo quando as pessoas passarem a falar, em vez de por, mas falar com. Porque por, tu tem que ir lá e fazer, parece que está muito distante. Mas quando eu falo com, a impressão é vamos estar juntos, vamos caminhar juntos, vamos dar as mãos, nós estamos aqui. E não é só ir ali onde tem uma pequena barreira ou uma barreira gigante, dependendo da situação, para um degrau. Aliás, é uma barreira talvez intransponível, dependendo da condição da deficiência. Não é só ali estender a mão, isso é empatia, isso é uma questão humana. Mas efetivamente não é só esticar a mão, é ir lá e fazer com que aquele degrau ele suma, fazendo a rampa ou adequando para que ele tenha acesso ao lugar que todas as pessoas que não têm deficiência o teriam para chegar onde quiserem, da forma como quiserem, né? Com cadeira ou não. Como diz o filme, você pode ser o que você quiser. Exatamente, meu amigo. E esse caminho da mudança e da conscientização, ele traz aí para mais uma reflexão muito importante. Até agora a gente está falando da efetivação da lei, a gente está falando dos desafios. E essa mudança para trazer essa conscientização, então eu trago mais um questionamento aqui para você, que é o seguinte, dentro desses espaços, dentro dessa busca da conscientização, qual a tua ideia, assim, seria importante trazer para a reflexão, para que as pessoas olhem, não como algo distante, mas algo que nós podemos fazer juntos, nós podemos melhorar? Qual que é a tua ideia de trazer para a reflexão essa conscientização? Assim, eu sou uma mulher com deficiência, certo? Eu tenho essa deficiência, eu enfrento, mas aquele que te olha, tu dizer para eles assim, olha, funciona assim, nós temos um caminhar e você pode me ajudar. Por exemplo, disseminando a informação. Por exemplo, apontando onde tem um erro. Por exemplo, dentro da instituição, trazendo a conscientização e a fala como esse espaço tão importante para todo o estado de Santa Catarina, saber dessa importância, dos teus desafios, da tua luta, daquilo que você buscou enquanto mulher com deficiência, essa transição toda que você passou, que mensagem você deixaria para as pessoas? Eu acredito que é aquela frase máxima que resume tudo. Não me convide só para a festa, me convide para dançar também, né? Eu acho que isso é o significado de incluir, de gerenciar a vida em sociedade, de tu ter a oportunidade de colocar todo mundo junto, não deixar separado, porque a pessoa tem deficiência, a pessoa não precisa vir no evento, na conferência da mulher advogada. A Catiúcia não vai sair de casa para vir na conferência. Não, a Catiúcia vai sair de casa, a Catiúcia vai vir. Não, mas ela tem deficiência, coitada, ela usa cadeira de rodas, tadinha. Não, ela usa cadeira de rodas, mas ela consegue, ela vai, se ela não conseguir, ela dá um jeito, assim... o que eu sempre falo, a gente, antes de tudo, precisa se aceitar como pessoa com deficiência, como mulher com deficiência, saber que tem limites, mas se eu não for, ninguém vai saber que existe aquela mulher com deficiência. Se ninguém sair de casa, ninguém vai se preocupar, ninguém vai querer mudar, ninguém vai querer dar a mão para mim, para me ajudar em alguma situação. Eu acredito que quanto mais a gente tiver o poder de vez e voz de fala e tá aqui nesse espaço, eu acho que é uma vitória gigante. Eu sou muito grata por terem lembrado de mim, mas eu acredito que quanto mais a gente conseguir essa união, fazer as pessoas entenderem que a deficiência não é o limite, a deficiência é só uma deficiência, então a gente consegue conviver uma sociedade ainda mais, não digo mais inclusiva, a sociedade igual, porque afinal de contas a gente é todo mundo igual. A Herta tem um batom rosa, eu tenho um batom meio rosa choque, então cada um tem a sua escolha, cada um faz a sua oportunidade, e quanto mais a gente conseguir juntar todo mundo igual, diferente, não, independente de cor, raça, deficiência, a sociedade é a mesma, a gente quer ir tudo para o mesmo lugar, sucesso e prosperidade. É isso, queria até registrar aqui a minha admiração por você, ao ver no dia a dia, momentos que a gente teve junto na instituição, você dirigindo o teu carro,
Você é advogada, uma mulher incrível, uma mulher que venceu inúmeros desafios, que para nós é inspiração. Então, deixar registrado a você meu carinho, minha admiração por você e principalmente por ter te visto lá atrás. Ah, você é advogado um dia e ter passado, inclusive, no exame de ordem com toda essa dificuldade que foi vencida e graças a você, o Conselho Federal abriu os olhos para isso, né? Por meio do nosso querido amigo, então, na época, Conselho Federal, Dr. Rafael Rolle, meu querido amigo, meu irmão de ordem, para essas necessidades. Então, e tantas outras, né? O idoso, enfim, se a gente for falar aqui sobre necessidades, a gente teria que ter mais uns 2 ou 3, sei lá, inúmeros Assunto é o que não espaços. falta. Assunto é o que não falta, porque a gente precisa falar realmente das vulnerabilidades, das necessidades, para entender um pouco mais e poder se adequar, né? E sempre ter na vista, na frente, a questão da empatia, para poder estar melhorando, inclusive como seres humanos, diante das dificuldades dos outros. E aí eu passo aqui também para as considerações da minha amiga Jéssica sobre o tema. Deixa a tua fala. Eu finalizaria só, Catícia, mencionando justamente, sintetizando uma fala que a Catícia fez, que foi assim, ó, não me convide para a festa, me convide para dançar. Não somente me convide para a festa, me convide para dançar também. E isso resume nada mais do que a inclusão com empatia. E aí o negócio de vamos nos adequando até quando isso não precisar mais ser adequação. Já estiver pronto, para que isso já esteja pronto, já seja natural, a gente sabe que teremos para frente mais desafios. Porque outras situações que serão a exceção, serão as minorias, acontecerão. Daqui para frente a gente sabe que isso vai ser recorrente. E nada mais e saber que isso acontecerá, que próximos desafios virão, nada mais é do que respeitar a história de quem já fez um começo e ainda assim respeitar a história de quem está vindo e galgando as suas adequações, utilizando entre parênteses. Então, acho que para ter em mente e finalizar a minha consideração, realmente a sua história é muito maravilhosa, Kátia. Eu não imagino quais superações você passou e a gente teria aí muitas horas para imaginar isso e conversar sobre isso. Inclusive, escreva, caso seja um planejamento seu. E acho que o título, inclusive, deve ser isso que você mencionou diversas vezes, que é não somente incluir, mas incluir com empatia, com o desejo de ter aquela pessoa com deficiência ou com qualquer outra situação que traga essa diferenciação dela para um meio social, para um meio onde ela seja naturalmente considerada como inserida. Muito bom. Então, eu quero aqui agradecer imensamente a doutora Jéssica, esse presente da Comissão da Mulher Advogada que veio para o nosso espaço aqui. Também a nossa convidada especial, Catiúcia, que também é outro presente, também é da Comissão da Mulher Advogada. Eu sou muito feliz, eu tenho que agradecer muito ter pessoas como vocês junto nessa caminhada, nesse engrandecer, nessa busca de levar para as mulheres advogadas informação, de levar inspiração. Que esse episódio de hoje nos lembre o compromisso dos direitos das mulheres, incluir a todas as outras, que esse é o nosso maior desejo, nada mais. A gente quer que todas se sintam e busquem a instituição e se sintam incluídas dentro de um espaço que é nosso. Isso aqui é nosso. Não existe OAB sem advogado, sem advogado. Então, todas as pessoas. E você muito, muito bem mencionou aqui em relação à questão de estar junto, de estar ao lado de mãos dadas, né? A gente traz, então, e deixa fixado aqui nesse podcast essa escutativa, para que reverbere essa nossa fala, que foi rápida, mas que tenho certeza que vai impactar aí para muitas outras colegas que vão nos ouvir aí pelo estado de Santa Catarina e Brasil afora, da importância de estar junto, de ter pessoas como você que foram atrás dos seus desafios, que foram atrás dos seus objetivos e venceram. E hoje está aí uma grande advogada de sucesso. Então, deixo aqui o recado a todos vocês que nos assistem. Até o próximo episódio do podcast da Mulher Advogada, com mais informação, com mais interação, com mais compartilhar de ideias nessa conexão que a gente busca aí levar conhecimento de qualidade e histórias tão inspiradoras como da minha querida amiga Catiúcia.